as três funções da música tonal. A gente já sabe que a gente tem as três funções, tônica, subdominante e dominante. A gente tem a tônica da tonalidade, que é o Dó maior. E tem dois acordes muito próximos de Dó maior. O Lá menor, que tem só uma nota diferente, e o Ré menor, que também só tem uma nota diferente. Então esses acordes que são muito semelhantes, com duas notas em comuns, são considerados ou são utilizados como tônicas substitutas. Eles podem substituir Dó temporariamente como centro tonal, né? uma tônica substituta. Quando a gente tem aí um exemplo de subdominante, tônicas e dominantes, quando a gente pega e joga isso para subdominantes e dominantes, a gente vai ver uma coisa mais ou menos parecida. A gente não tem no centro da tela Dó maior como tônica central e Lá menor, uma submediante, e o Mi menor como uma mediante. Por que o Lá menor é submediante e o Mi menor é mediante? Porque o Lá menor está entre Dó e Fá e o Mi está entre Dó e Sol. Porque eles têm certa proximidade com o Fá, o Lá menor, ele se aproxima de Fá, porque tem duas notas em comum. Só que como o Dó é o centro, Dó é a tônica, essa relação de Lá menor com Dó acaba sendo fortalecida e a relação de Lá menor com Fá fica um pouco secundária. Então o Lá menor vai funcionar como uma tônica substituta e não como uma subdominante. Já o Ré menor, a gente tem ali um Fá e um Ré menor, apenas uma nota diferente, e o Ré menor não tem nota nenhuma em comum com o Dó maior. Portanto, ele funciona como uma subdominante substituta. Do outro lado, ali a gente vê o Dó e o Mi. O Mi seria mediante. O Mi tem apenas uma nota diferente do Sol. Então, ele poderia funcionar como um substituto de Sol, porém, a relação dele com Dó se torna mais forte pela tonalidade em vigor ser Dó maior, pela tonalidade vigente ser Dó maior, então ele passa a ser apenas uma mediante entre Dó e Sol. Já o Si diminuto, que não tem nota nenhuma em comum com Dó, porém tem duas com o Sol, passa a ser uma dominante substituta. Então a gente tem um resumo das três funções e dos acordes que exercem essas funções. Aqui a gente só tem a mesma tabela com termos genéricos. A gente tem tônica, mediante, dominante, e ali é dominante, é sensível, né? A gente está com S de sensível. Para baixo tem tônica, submediante, subdominante e supertônica. Seriam os nomes, né, que a gente já conhece desses graus da escala. Então a gente tem aqui, em resumo, em tonalidade maior, subdominante 4 e 2, dominante 5 e 7, tônica 1, 6 e 3. Na tonalidade menor, a gente tem subdominante 2 e 4, lembrando que o 4 maior também vai aparecer, porque a gente tem a alteração da escala menor melódica. Como dominante, a gente tem o 7 e o bemol 7, que em Dó seria o Si bemol. Ele também tem uma função de dominante na tonalidade menor. Tônicas 1, bemol 3, bemol 6 e o 6 diminuto, que no fundo na música de concerto a gente não vê ele como tônica, mas na música popular a gente vê muito esse 6 meio diminuto aparecendo como uma tônica substituta. A gente viu esses dois universos separados até agora. O próximo passo, o que a gente vai fazer nesse semestre, vai ser utilizar esses acordes da tonalidade menor dentro da tonalidade maior, que seria o empréstimo modal. A gente vai ver isso muito em breve. Aqui são as outras funções que a gente vai ver no semestre. A gente está vendo que não tem muita coisa, são a sexta aumentada e a região da subdominante menor. Isso mais para frente a gente vai ver. Eu só coloquei para saber que falta pouca coisa em termos de acordes disponíveis dentro de uma tonalidade. Só uma recapitulação aqui, a gente tem exemplos de frases bem simples. A gente vai sempre seguir a sequência. A gente tem uma tônica, subdominante, dominante, tônica. Essa é uma frase completa. A gente pode ter uma frase que é mais resumida. Tônica, dominante, tônica. Vai faltar alguma coisa ali, você pode fazer uma dominante também. Ou você pode fazer uma dominante de outro grau, por exemplo, uma dominante de uma tônica substituta. Então seria 1, 5, 1, 3, 6. E aí começa a próxima frase já numa tônica substituta.
A última, os outros dois exemplos são frases indiretas, que não começam com a tônica. A gente tem uma frase que já começa com 5-1. A mesma coisa, olha, quando a gente já satisfez essa coisa, essa resolução da dominante, a gente pode, por exemplo, a gente tem aqui, a gente pode fazer um si dó, dominante, tônica, dominante, tônica, dominante, tônica. Eu fiz dó, né? Vamos repetir, eu fiz dó, sol. Aí agora no próximo dominante tônica, eu já fiz um dominante tônica da tônica substituta. Mi, resolvendo no lá. E depois eu posso fazer a mesma coisa, um si na próxima frase, resolvendo no mi menor. Eu simplesmente fiz fui fazendo dominante tônica em todas as tônicas possíveis. Esse tipo de coisa que vai gerar a diversidade que a gente quer e que a gente vê na música hoje em dia. A próxima frase é uma frase básica, você começa com a subdominante. E aí, como a gente vai terminar em 3 compassos, o próximo compasso poderia ser um sol. Ou seria, por exemplo, é muito comum, mas muito comum na música popular, ao invés de ser um 5 no último compasso dessa frase, a gente tem um 6 alterado para voltar para o início dela, porque o 6 é a dominante secundária que resolve no 2. Então a gente teria um 2, 5, 1, 6. E aí nessa segunda frase, esses 8 compassos que eu toquei agora são muito comuns em samba, na MPB. Você tem o 2, 5, 1, 6 alterado, volta para o 2, 5 e aí 2 compassos de 1, você encerra aquela peça. É muito comum, é um trecho, um fragmento de ideia muito comum que a gente vai ver com muita frequência na música brasileira.